aqueles que te louvam, cujo coração está o nosso Deus. Que o teu reino venha sobre nós, queremos tua glória sobre nós. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Só tu és santo, Senhor. Só tu és santo para sempre, Senhor. Aleluia. Aleluia, Deus. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Só tu és santo, só tu és santo, só tu és santo, Senhor. Oh, meu Deus. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ouve, ó Deus, nossa oração, Altíssimo. Sara essa nação, é o clamor da igreja que te adora. Ah, Senhor, muito obrigado, Senhor, por tu nos ter dado fôlego de vida, Senhor, e esse momento tão especial na tua presença. Amém, Jesus. Oh, glória, bênção do céu. Eu entendo que quando nós louvamos a Jesus aqui na terra, nós estamos ensaiando, irmão. Ensaiando porque naquele grande coral nós iremos cantar. Quando estivermos lá na glória, nas bodas do Cordeiro, nós iremos cantar. Então isso daqui é um prelúdio. Isso daqui é um ensaio. Pode ser que alguém diga assim, mas fulano não cantou tão bem afinado. O instrumento saiu fora da nota. Não, não interessa, irmão. Isso é pequena coisa. Grande é o que há no porvir. Isso é grande. Glória a Deus. Nós queremos cumprimentar os nossos irmãos que estão nos acompanhando de forma online. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que a mão do Senhor esteja sobre ti. E eu tenho certeza, Deus tem uma palavra para a vossa vida. A porta de Deus vai se abrir para você. Continue conosco, porque eu tenho certeza, Deus tem um quinhão para aqueles que estão na sua obra. Eu quero convidar o nosso irmão Demétrios para estar orando pelo nosso ministrante, pregador, irmão Cândido. Então, irmão Demétrios, faça essa oração em nome de Jesus. Glória a Deus. E aí o nosso ministrante já tem aí um tempo à vontade para estar pregando, trazendo o ensinamento da palavra, e eu tenho certeza. Fiquem atentos, a bênção é grande, Deus tem uma palavra para nós.
Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar orando pelo irmão para que o Senhor conceda graça, sabedoria e que nós possamos escutar o que precisamos e não o que nós queremos. Vamos, os irmãos, convido os irmãos a estarem orando pelo irmão. Teu filho, Senhor, se encontra de joelhos perante a tua presença, reconhecendo que precisa da tua graça, da tua direção, da revelação, que o teu Santo Espírito possa falar através dos lábios do teu servo, teu nome seja glorificado, Senhor, que a tua presença continue conosco, do mesmo jeito que estava no louvor, continue na tua palavra, e que possamos sair daqui, da tua casa edificado. Abençoa o teu servo e os seus familiares e a sua família, estende as tuas mãos, é a nossa oração, no nome de Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor, queremos agradecer a Deus, fiel, e agradecer aos irmãos, ao Júnior Ramos, a Daça, ao Alfredo, ao pastor Delvani, aos demais irmãos, que pela oportunidade de estarmos aqui juntos para adorarmos a Deus. Queridos, eu quero convidá-los a lermos em Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Até o versículo 6, do versículo 1 ao versículo 1. O Ministério Becebra, né? Os queridos irmãos aqui da sede estão fazendo uma série de mensagens e nesse período agora está sendo sobre as bem-aventuranças, a ética do reino. Então vamos ler, eu vou ler ali da tela. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Esse é o versículo 6. Tem como voltar para o versículo 1? Isso. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. O versículo 2. E abrindo sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Queridos, podem sentar. Como nas ministrações que houve até aqui, foi ministrado sobre cada uma dessas bem-aventuranças. E essas bem-aventuranças foi falado que é o caráter, né, do cidadão do reino de Deus. E no versículo 6, é o que nós vamos ministrar nessa noite, diz que bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Na versão que nós lemos, serão fartos. Tem outra versão que fala pois serão satisfeitos. Essa versão aqui é a NVI. E tem uma outra versão que fala: serão saciados os que têm fome e sede de justiça. Queridos, eu quero convidar vocês para estabelecer uma premissa, que seria o conceito de justiça dado ali por Agostinho no livro Livre-Arbítrio. Ele disse que justiça significa devolver o que é devido. Então, guarde isso aí. Justiça seria devolver o que é devido. Queridos, nós vemos no mundo, na verdade, existe o reino deste mundo e existe o reino de Deus. Quando João Batista estava no deserto,
pregando, ele dizia, né? Arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Quando Jesus vem e começa o seu ministério, ele diz: arrependei-vos, pois o reino de Deus é chegado. Então, o reino de Deus chega com Jesus, não é? E ao chegar o reino de Deus, né, com Jesus, chegar aqui, já está estabelecido um reino, que é o reino deste mundo, e o reino deste mundo está estabelecido sobre algumas premissas. Uma delas seriam ideologias, né? Nós sabemos que as ideologias deste mundo, elas sequestraram os valores e princípios cristãos. Mais à frente nós vamos entender como isso ocorreu. E os homens que servem ao reino deste mundo, eles se vestem com essas roupas, dessas ideologias, com supostos fins nobres. Então eles falam em liberdade, falam em igualdade, falam em fraternidade. Eles dizem e diziam que apenas com a razão o mundo alcançaria plena felicidade e plena justiça, apenas com a razão. Isso é a ideia, queridos, de uma ideologia ali do século XVII, século XVIII, o iluminismo, que só se precisa da razão. Aliás, eles diziam, né, nós não precisamos da religião, não precisamos da religião. A religião atrasa o progresso. E nós vimos, com o passar do tempo, século XVIII, século XIX, século XX, houve muitas descobertas científicas. Vários filósofos, pensadores surgiram nessa época, século XVII, nessas épocas. E qual foi o resultado, queridos, disso? Qual foi o resultado? Foi plena felicidade, um mundo de paz e justiça? Não. Somente no século XX houve 2 grandes guerras mundiais, duas bombas atômicas lá no Japão, fome, miséria, guerras, conflito entre povos. Ou seja, eles diziam que somente com a razão eles construiriam um mundo de plena felicidade. E até hoje, queridos, eles buscam essa felicidade. Até hoje eles estão a buscar essa felicidade. Vejam que a primazia do reino deste mundo é a busca da felicidade e não a busca da justiça. E o versículo 6, ele é bem claro: felizes. Na verdade, a palavra bem-aventurado significa felizes, são felizes os que têm fome e sede de felicidade, liberdade, igualdade, não. Felizes são os que têm fome e sede de justiça. Queridos, nós, nessa série de estudos, está se adotando o comentário bíblico do Hernanes Dias Lopes. E lá nesse comentário ele cita um outro teólogo chamado Martin Lloyd Jones. E o Martin Lloyd Jones, ele fala assim: sempre que alguém põe a felicidade acima da justiça, quanto à ordem de prioridade, tal esforço está condenado ao fracasso mais miserável. Mas, queridos, o segredo é simples: felizes são os que têm fome e sede de justiça. E aí, no reino deste mundo, como eu falei, os homens vestem essa roupagem, né, com supostos fins nobres. Mas se você quiser achar justiça social, se você quiser achar justiça social, você vai achar onde? Nas Escrituras. E não é preciso no tempo de Jesus ou no tempo próximo, não. Ali, quando os hebreus estavam ali no deserto, prestes a conquistar a terra de Canaã, Deus mandou eles dividirem a terra. E essa terra ia ser dividida proporcionalmente entre os chefes das tribos, proporcionalmente pelo número de pessoas da família. Então,
mas as mulheres, nesse tempo, elas não podiam possuir terra. Elas não podiam possuir terra. E existia, lá em Números, capítulo 27, a partir do versículo 1, relata um fato de uma família, de um homem chamado Zelofeade, que ele não tinha filhos, ele não tinha herdeiros, homens, ele tinha 5 filhas. E nesse momento da divisão, elas perceberam que iam ficar sem herança, sem a terra. E elas foram consultar Moisés, consultaram os outros líderes das tribos, consultaram a assembleia, juntaram a congregação e consultaram. E pediram que o direito de possuir a terra de seus pais fosse concedido a elas. E o que foi que Moisés fez? Ele foi consultar o Senhor. E o Senhor disse o quê a Moisés? Moisés, o pedido das filhas de Zelofeade era justo, é justo. Elas devem receber a herança do seu pai. Isso, queridos, ali no Êxodo, no deserto, muito tempo antes. Então, os teóricos, filósofos, eles sequestram os valores cristãos como se eles fossem os criadores desses valores. Mas não, queridos, os valores estão aqui, ó, esses valores de justiça social estão aqui nas Escrituras. Um outro fato, querido, tem vários exemplos que nós podemos dar. Um outro exemplo está lá em Éfeso, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9. Como é um estudo, eu vou pedir para os irmãos abrirem as Bíblias e vamos ler junto. Efésios, capítulo 6, do versículo 5 ao versículo 9. Diz assim, o versículo 5. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Queridos, essa versão aí é a versão corrigida fiel, tá? Eu vou ler agora na versão NVI, na verdade na versão nova versão transformadora, tá? Porque essa palavra que a tradução trouxe aí para servo, no grego a palavra é doulos, e doulos é usado para escravo. Há uma diferença entre servo e há uma diferença entre escravo. O servo é como se fosse um contratado, ele tem uma certa autonomia, embora o servo realiza as mesmas atividades do escravo, mas ele recebe paga pelo seu trabalho, o escravo não. Vejam como na nova versão transformadora diz: escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los quando eles os observam, mas como escravos de Cristo. Olha só, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam a seus senhores de boa vontade, como ao Senhor e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo que bem praticar, seja escravo, seja livre. Aí veja no versículo 9, queridos, isso aí para o mundo grego-romano, isso é inadmissível, porque a cultura grega-romana, ela é estabelecida
existia ali uma forma de hierarquia, né? Eles acreditavam que algumas pessoas nasceram para obedecer e outras pessoas nasceram para comandar. Então, a questão da escravidão para eles era uma questão cultural, uma questão absolutamente normal. Inclusive, nasceram para isso. E vejam que Paulo, isso é uma total inovação. Eu não vou falar revolução, porque revolução implica em conflito. Implica em conflito. E Paulo, a ideia do cristianismo não é conflito, e sim justiça, e sim paz. E Paulo fala o seguinte: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Ou seja, da mesma forma que ele indica lá para os escravos tratar os senhores. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles, o Senhor dos escravos e de vocês, está nos céus, e não faz diferença entre as pessoas. Queridos, isso é coerente com a série de estudos sobre as bem-aventuranças, sobre a ética do reino. Ou seja, queridos, se você quiser encontrar justiça social, está aqui, ó, queridos, nas Escrituras. Tem um livro de um pastor americano chamado Timothy Keller. E lá nesse livro ele cita um grande filósofo no mundo aí, né? O nome desse filósofo é Jürgen Habermas. E esse filósofo, ele era um adepto ferrenho de que a razão seria a régua para todos os nossos comportamentos, a régua para se resolver os problemas que surgiriam, seria a razão. E esse filósofo, em dado momento, ele muda o seu discurso e surpreende os seus pares, também filósofos. E ele diz assim: os ideais de liberdade e de uma vida coletiva de solidariedade, a conduta de vida autônoma e emancipação, a moralidade individual da consciência. Olha só, gente, o que se fala hoje. Os direitos humanos e a democracia são legado direto da ética judaica de justiça e da ética cristã do amor. Até o dia de hoje, não existe alternativa para isso. Ou seja, queridos, todos eles bebem dessa fonte aqui, queridos. E ele continua: continuamos a nos valer desse legado. Tudo mais é mera conversa fiada pós-moderna. Queridos, entretanto, essa ideia de justiça que nós vimos, esses exemplos que nós vimos que está nas Escrituras, é apenas uma degustação da justiça do reino. E nós vamos agora, queridos, tentar entender o que é justiça. O que significa justiça? A ETAD, ela tem um livro que nós estudamos chamado O Ser de Deus, o nome desse livro. E lá, os autores lá, né, do livro, ele diz que justiça, usado na Bíblia, o termo justiça usado na Bíblia, tanto no grego como no hebraico, significa estar conforme o modelo. Estar, permanecer, conforme o modelo que foi estabelecido. Foi estabelecido por alguém, um modelo. E Agostinho, ele, nesse mesmo sentido, ele traz esse conceito, que justiça seria devolver o que é devido. Queridos, lá em Romanos, capítulo 11, verso 35 e verso 36, Romanos, capítulo 11, verso 35 e verso 36, o apóstolo Paulo, ele fala assim: quem primeiro lhe deu alguma coisa para que ele lhe recompense? Aí o versículo 36, portanto, por ele e para ele são todas as coisas, a ele seja a glória perpetuamente. Amém. Isso significa, queridos, que todas as coisas são dele. Nós somos deles. Os animais, a fauna, a flora,
é dele. Todo esse universo, os planetas, esse sistema solar, as milhões e milhões de galáxias, é dele. Significa também que tudo isso é para ele, pertence a ele. Todas as coisas são propriedade dele, são propriedade de Deus, todas as coisas. E todas as coisas que estão fora da vontade, que estão fora daquilo que foi criado ser, está cometendo uma injustiça, de acordo com esse conceito de justiça, que é estar conforme o modelo. É interessante que você lendo as Escrituras, você não vai ver o Gabriel lutando. Ele foi criado para ser o mensageiro. Lá em Daniel, quando ele veio trazer a mensagem e houve um impedimento de ele passar, ele foi chamar o Miguel para abrir o caminho para ele. Ou seja, aí Miguel, você não vai ver Miguel também vindo trazer a mensagem. O Miguel é aquele anjo para proteger o seu povo, o povo de Deus, né? O povo de Deus. Então vejam, queridos, os anjos, eles foram criados para isso, então eles vão fazer isso. E eles estão, na verdade, querido, dentro do conceito de justiça, eles estão agindo conforme o modelo estabelecido. Aí, queridos, lá em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11, diz o seguinte: ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem um anseio pela eternidade. Queridos, isso significa que nós fomos criados para ele, para a eternidade. Vejam só, não sei se vocês entenderam. Também pôs no coração um anseio pela eternidade. E quem é o eterno? Deus, queridos. Deus. Então vejam, Agostinho, em outro livro, o livro A Graça, volume 1, ele traz um texto assim, ó: se nós temos o poder de ser aquilo que foi determinado ser, no momento da criação, e nos recusamos, estamos sendo injustos. Vocês estão entendendo o conceito, queridos, de justiça? Nós fomos criados para Ele, nós somos dele, nós somos propriedade dele. Significa que, ao sermos propriedade dele, devemos ser devolvidos aquilo que foi determinado sermos no momento da criação. Vocês entenderam? O Adão, quando ele peca, segundo Romanos capítulo 5, vamos ler aqui, Romanos capítulo 5 e o versículo 12. Romanos 5 e 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Vejam, queridos, Adão, ele não foi criado para pecar. Ele foi criado com um propósito ali de governar segundo o que foi determinado. Ele foi criado com esse modelo aqui, ele deveria permanecer nesse modelo, mas ele preferiu ser propriedade de um outro senhor. Ele não queria: Senhor, eu estou bem, estou com a Eva aqui, estou comendo aqui todos os frutos do jardim, eu me relaciono contigo, Senhor, todos os dias, eu falo contigo, mas eu não quero mais o Senhor como o meu Senhor. Eu quero ser propriedade de outra coisa. Eu quero ser propriedade de mim mesmo. E aqui, queridos, é onde nós entramos aqui mais a fundo no conceito de justiça. Se nós somos propriedade de Deus, que tipo de propriedade é essa? Que tipo de propriedade é essa? O Paulo, ele poderia usar vários exemplos para nos comparar com uma propriedade. Poderia usar exemplos, os bens móveis, bens imóveis, mas ele, querido, ele usa o tipo de propriedade chamado escravo. Aí você pode me perguntar: quer dizer que nós somos propriedade, nós somos escravos? Deus nos criou para ser escravos dele?
Isso é muito forte e até ofensivo, né? Porque nós temos a ideia da escravidão que ocorreu, né? E em alguns países da África ocorre, da escravidão deste mundo. Nós temos essa ideia de escravidão. E nós temos também, quando Paulo fala que esse tipo de propriedade é o escravo, é porque ele está escrevendo aos romanos e está fazendo referência, querido, ao direito romano lá, que escravo é propriedade de alguém. Para o direito, o escravo é uma coisa, o escravo tem o senhor, e escravo não tem autonomia, escravo não tem liberdade. E quando Adão escolhe não ter o Senhor, Deus, como seu Senhor, ele escolhe o pecado, ele escolhe o seu próprio eu como seu Senhor. Queridos, e isso não sou eu que estou falando, que nós fomos criados para sermos escravos. Quem está falando é o próprio Paulo. Isso está lá, queridos, em Romanos capítulo 6, do versículo 16 ao versículo 19. Percebam que eu estou dizendo que escravo é uma espécie de propriedade. Romanos capítulo 6, versículo 16. Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo a que escolhem obedecer? A que escolhem obedecer, como escravo, vos tornam-se escravos daquele a quem obedecem. Escravo do pecado, que leva à morte, ou da obediência, que leva à justiça. Olha só, gente, ele está falando que só existem duas possibilidades para o homem. Ou o homem é escravo do pecado, ou o homem é escravo de Deus. É Paulo que está dizendo isso aqui. No final do versículo ele fala: podem ser escravos do pecado que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus que conduz a vida de justiça. No versículo 17, Paulo continua: graças a Deus, porque antes vocês eram escravos do pecado, mas agora obedecem de todo o coração a este ensino que lhes transmitimos. E estão livres da escravidão do pecado e se tornaram escravos da justiça. Aí Paulo, ele diz o porquê usa a figura do escravo. No versículo 19, usa o exemplo da escravidão para ajudá-los a entender isso tudo. Pois sua natureza humana é fraca. No passado vocês se deixaram escravizar pela impureza e pela maldade, o que os fez afundar ainda mais no pecado. Agora devem se entregar como escravos a vida de justiça para que se tornem santos. Queridos, é muito incômodo você escutar que você foi criado para ser escravo de Deus. Talvez isso é por causa do nosso coração que ainda existe a soberba. Nós não queremos estar por baixo, nós queremos estar por cima. Talvez até que saia igual a Deus, como Adão. Eu assisti recentemente uma série, Caminhos da Liberdade, e lá ele retrata a escravidão nos Estados Unidos, e tem um período lá que tem um caçador de escravos. Os escravos, né, em função do grande sofrimento, do trabalho forçado, da crueldade do seu senhor, muitos deles fugiam, e o senhor contratava um caçador de escravos. E os escravos, quando eram capturados, queridos, eles eram torturados, muitos até mortos, queimados vivos, para servir de exemplo para os outros escravos. Mas no reino, querido, de Deus, o que foi que ocorreu? O Adão fugiu de seu legítimo dono, Deus. E o que foi que Deus fez para recuperar esse escravo? Ele não mandou um caçador de escravos, não. Ele mandou seu Filho, Jesus Cristo. Não para pegar o escravo e torturar.
ele foi lá com um valor que tinha que pagar para libertar o escravo daquele novo senhor. Ele chegou nesse novo senhor, qual é o valor? O valor desse escravo aqui, veja que eu tenho muitos, tenho muitos aqui. O valor é a morte. Eu vou pagar, Jesus Cristo. Glória a Deus, queridos. Tudo isso para devolver a Deus o que era devido. Justiça, queridos. Esse é o sentido de fome e sede de justiça. É por essa justiça que nós devemos ter fome e sede, de ser devolvidos para o nosso dono legítimo. E é interessante, queridos, que como escravos de Deus, nós somos convidados para sentar à mesa com Ele e participar de seus planos para a sua criação. Não é interessante isso? Veja que tipo de Senhor é esse, queridos. Eu quero ser escravo desse Deus. Eu quero ser escravo dele, queridos. Teve a série de mensagens passada foi sobre os salmos, o Salmo 1, alguns salmos. O Alfredo, ele ministrou sobre o Salmo 8, e foi muito interessante, porque no Salmo 8, queridos, no Salmo 8, falando disso aqui, de que nós escravos somos convidados a sentar à mesa com o nosso Senhor. Olha só o que o salmista ele fala aqui, versículo 4: pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Olha só, queridos, participar dos planos, né, do Senhor para a criação. Tu fizeste um pouco menor do que os seres celestiais e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sob os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens e as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Vejam, queridos, quando Jesus ele vem e paga o preço, né, para nos libertar, não para nos libertar, para deixarmos livres, porque nós não temos 3, 4 opções, nós só temos 2 opções: ou escravos do pecado, ou escravos de Deus. Libertar do pecado para ser escravo de Deus novamente, e voltar, queridos, voltar ao que foi determinado ser, ao que foi determinado ser. Isso é justiça, queridos. Então, fome e sede de justiça é fome e sede de sermos devolvidos para nosso dono legítimo. É ansiar por retornar aquele antigo relacionamento, queridos, que Adão tinha com Deus todos os dias. Na viração do dia, Deus vinha e conversava com Adão. E aí, Adão, como foi seu trabalho hoje? E Adão gostava, queridos, de conversar com Deus. É ansiar sentar-se à mesa com o seu Senhor e participar de seus planos para o mundo que criou. Queridos, e isso implica, queridos, fome e sede de se livrar do pecado em todas as suas formas. A justiça, queridos, está intrinsecamente ligada à santidade de Deus. O Paulo, ele tinha uma fome que no seu coração clamava, que lá no Romanos capítulo 7, versículo 24, ele fala assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Essa fome e sede, queridos, tem que ser de uma maneira tão forte que ser escravo do Senhor, pecado, ser escravo do Senhor, pecado, se torna uma coisa repugnante. Essa repugnância é tratada por Pedro, lá em 2 Pedro, capítulo 2, do versículo 20 ao versículo 22, queridos. A repugnância por estar escravo do pecado e não ser devolvido ao que foi criado para ser. Versículo 20: e quando alguém escapa da maldade do mundo, ao conhecer nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas depois se deixa emaranhar
e se escravizar novamente pelo pecado, para viver de modo santo, nele se confirmam os provérbios: o cão volta a seu próprio vômito. Vejam como ele compara, queridos, a escravidão, ser escravo do pecado. O Pedro disse que é como o cão voltando ao seu próprio vômito, e a porca lavada volta a revolver-se na lama. Queridos, essa imagem na nossa cabeça que nós temos de escravidão, é isso aqui que Pedro tá retratando, queridos. Então, temos que ter fome e sede de se livrar do pecado. Não somente isso, de se livrar da vontade de pecar, queridos. De se livrar da vontade de pecar. Isso, queridos, é o conceito de justiça que esse versículo de Mateus 5 e 6 está trazendo. Fome e sede de justiça, fome e sede de sermos devolvidos ao nosso dono legítimo. Queridos, o livro de Hernanes Dias Lopes, ele traz lá as palavras que é usada nesse texto aqui de Mateus 5 e 6 para fome e sede. O Hernanes Dias Lopes, ele diz lá que essa fome tem um sentido de uma fome profunda. Ele diz também que sede é uma sede, querido, de verdade, por justiça. Fome profunda, uma sede de verdade por justiça, por ser devolvidos para nosso dono legítimo. A Bíblia nos traz, por exemplo, no Salmo 42, versículo 1 e 2, o Davi, ele retrata essa fome e essa sede. Salmo 42, versículo 1 e o versículo 2. Como a corça anseia pelas correntes da água, assim minha alma anseia por ti, ó Deus. Tenho sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei estar na presença dele? Essa corça aqui, queridos, é como se fosse um cervo que, fugindo de animais predadores e ali correndo, ele procura desesperadamente uma água para beber. Davi está trazendo, comparando aqui com essa fome, né? Essa fome e essa sede de justiça está aqui registrado nesse exemplo dado por Davi. Tem um teólogo do século XIX chamado Nelson Darby. Ele traz um conceito, né, interessante para a fome e sede, né? Ele diz que ter fome não é o bastante. É necessário que eu esteja realmente morrendo de inanição, para que eu possa saber o que está no coração de Deus a meu respeito. Quando o filho pródigo teve fome, queria alimentar-se, queridos, com as bolotas jogadas aos porcos. Mas quando estava morrendo de inanição, voltou para seu pai, queridos. Então, queridos, que o Senhor nos encha dessa fome, dessa sede por justiça, por sermos devolvidos para o Pai. Queridos, e já concluindo aqui, nesse versículo, felizes são os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Veja que o versículo não termina aí. Felizes são os que têm fome e sede de justiça, pois serão fartos, serão saciados, serão satisfeitos. Vejam que isso é uma promessa, queridos. Isso é uma promessa. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 13, diz o seguinte: e buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. Olha só, quando me buscardes com muita fome e muita sede, você vai me achar. Pelas nossas próprias forças, não é possível isso, queridos. É o Espírito Santo que que vai nos conceder essa fome e essa sede
de buscar o Senhor, de buscar essa justiça. E, queridos, como você pode perceber aí, ó, felizes são os que têm fome e sede de justiça. Os que têm fome e sede de justiça já são felizes. Vejam só, os que têm fome e sede de justiça já são felizes, queridos. Por que são felizes já? Porque é uma promessa do Senhor que serão fartos, que serão saciados. E é interessante, queridos, que serão saciados, serão fartos. Esse termo, serão fartos e serão saciados, está, queridos, na voz passiva. Isso significa que o sujeito ele vai receber a ação. O sujeito vai receber a ação, ou seja, os que têm fome e sede de justiça vai receber a ação de fora de serem fartos. Vocês entenderam isso? Ou seja, vejam que serão fartos não é pelas minhas capacidades, os meus méritos, serão fartos. Isso vem de fora, vem do Espírito Santo, queridos. O Agostinho, no livro A Graça, também, ele tem um texto assim, ele fala assim, pela lei das obras, Deus diz, faze o que mando, e pela lei da fé se diz a Deus, concede o que mandas. Queridos, tem um versículo lá em João que fala, aqueles que meu Pai me deu, de maneira nenhuma o lançarei fora. Aqueles que meu Pai me deu são os que foi dado a eles fome e sede de justiça, e eles serão fartos. Não podem de maneira nenhuma serem jogados fora, até porque eu sou Senhor deles. Essa é uma promessa eterna e é uma promessa absoluta. O pastor, antes disso, lá em Jeremias capítulo 23, versículos 5 e 6, já acabando já. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Isso aconteceu quando, Jesus? Queridos, quando Jesus ele começa a ter o ministério ali, né? Arrependei-vos, pois o reino de Deus é chegado. Nos seus dias, Judá será salvo, Israel será seguro, habitará seguro, e este será o seu nome, com o qual Deus o chamará, o Senhor, justiça nossa. João capítulo 7, versículo 37 ao versículo 38, que foi o texto da mensagem do pastor Delvani, no sábado retrasado. No último dia, o mais importante da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz, quem tem sede, venha a mim e beba, pois as escrituras declaram, rios de água viva brotarão no interior de quem crê em mim. Queridos, essa promessa de que serão fartos, essa promessa, queridos, é uma promessa absoluta. E para terminar, Jesus, ali numa conversa com a mulher samaritana, no poço chamado Poço de Jacó, ele diz assim, Jesus respondeu, João 4, versículo 13 e o versículo 14, quem bebe desta água logo terá sede outra vez. Quem bebe desta água desse poço logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Queridos, então que oremos a Deus para que Ele ponha cada vez mais em nossos corações a fome e a sede de justiça, a fome e a sede de sermos devolvidos a Ele, que é nosso legítimo dono. Que Deus abençoe, queridos. Eu quero convidar os irmãos, posso fazer uma oração? Senhor Deus Santo, desesperados, clamamos a Ti, Pai. Fome e sede, Pai, de Ti, fome e sede de justiça, fome e sede, Pai, de estarmos mais junto de Ti,
fome e sede, Pai, de estar, Pai, num relacionamento, Pai, mais profundo, Pai, mais próximo de Ti, Pai. Oh Deus, estamos aqui, queremos ser, Pai, Teus escravos. Queremos ser, Senhor, fazer o que mandas, Pai, queremos, Senhor. Então enche esse nosso coração, Pai, de fome, de sede, Senhor. Oh Deus, Tu sabes, Pai, que ainda habita em nós, Pai, a natureza decaída. E nós, Pai, queremos, Pai, temos fome e sede de Ti, Senhor. Então faz, Pai, esse milagre em nossas vidas, Deus. Em nome de Jesus, Pai eterno. Amém. Graças a Deus, que maravilha, irmãos. A Bíblia é o livro da verdade. Esse livro não envelhece jamais. Aleluia. Ele é o fundamento de Deus. Graças a Deus. A Bíblia diz que o mundo está firmado sobre a verdade, sobre a justiça e sobre a paz de Deus. Porque o reino, Romanos capítulo 14, 15 diz assim: porque o reino de Deus não é nem comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Que mensagem maravilhosa. Louvado seja Deus. Somos bem-aventurados, irmãos. Nós bebemos da fonte, e a fonte é Jesus Cristo. Oh, fonte maravilhosa, inesgotável, que tem para oferecer aos homens, a todos nós, desde aquele que se acha grande até aquele que nunca sentou no banco da escola. Mas graças a Deus que o amor dele veio para justamente nos trazer nos dar essa fonte e a gente poder beber diretamente dela. Que nós já estamos finalizando. Você que está em casa, hoje é terça-feira, o nosso culto presencial e virtual. Quinta-feira teremos o culto virtual. Vamos estar mais juntos. Deus tem mais para mim e para você. Aleluia. Vamos nos aproximar, vamos nos abraçar, vamos nos comprometer com o reino de Deus, com as coisas de Deus. Aleluia. Se aqui já é bom, irmãos, para onde nós estamos indo é incomparável. E está tudo pronto. Aleluia. Só depende de mim e de você nos aprontarmos. Aleluia. Levantamos as nossas mãos e oramos, Pai. Muito obrigado por essa palavra, pela Tua presença, pela Tua veracidade, fidelidade, responsabilidade. Ó Deus, bondade, infinito amor. Faz com que o coração que está atribulado descanse, se acalme, se nutra, se fortaleça. Ó, seja visitado agora, Senhor. Ó, aquele que está aflito, está cansado, abatido, enfermo. Ó Deus, preocupado. Ó Jesus, pedindo socorro, pão, pedindo emprego, trabalho, dignidade, honradez. Ó, a força do Espírito Santo. Ó Espírito de Deus, seja na área do trabalho, da família, dos filhos, dos amigos, dos irmãos. Ó Deus, da cidade, do país, do governo, das empresas, das autoridades. Tu és o que cuida de tudo e de todos, Pai. Repreendemos doença, forças contrárias, forças malignas. Ó, aquele que não ajuda, não coopera, não colabora, seja repreendido pelo poder do Teu nome. O homem mau, o homem perverso, o homem, Senhor, que não entendeu o que é a vida, o que é o propósito de Deus, seja agora desconstruído, seja colocado no seu devido lugar, mas prevaleça o justo, o santo, os fiéis, os comprados pelo Teu sangue, Jesus, lavados e remidos pelo Teu sangue. Assim nós oramos e cremos, o Senhor fará ainda muito mais, em nome do Senhor Jesus. Quantos para dizer amém, meus irmãos? Meu irmão Júnior, por favor. Obrigado, Alfredo, a Daça, a todos que estão aqui presentes. Você que está em casa, você não está só. Nós não estamos só, irmãos. Se fio de cabelo, Jesus disse, se os nossos fios de cabelo estão todos contados, quanto mais um coração que bate, que pulsa, que sente, que vibra, que busca, que espera, que confia. Aleluia. Esse é o Deus
que o nosso querido irmão Cândido falou com muita graça de Deus. O Deus de toda justiça, de toda bondade, de toda verdade. O grande amor de Deus, nosso Pai. A graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A comunhão e as consolações do Espírito Santo seja com todos nós que aguardamos a vinda e a volta do Senhor, desde agora e para sempre. Quantos podem dizer amém, meus irmãos? Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Até quinta-feira, até domingo, tanto pela manhã quanto à noite. Um abraço a todos. Fique com Deus. Paz do Senhor. Do senhor para uma terças dessas aqui, por exemplo, a gente ainda tem mais 3 ou 4. ainda tem mais alguns Eu me proponho, vocês podem me escalar, qual que vocês quiserem. Pode escalar? Pode. Já fico escalado. Sim, senhor, então vou escolher lá pro finalzinho lá Tá pro ótimo, senhor tá. fechar. Tá bom, querido. Tá bom, Pode obrigado. contar conosco. Meu irmão, eu que sou mais sério de todos. Se não for sério, não existiria.